toda a parte do... Inclusive sobre o trabalho. Ok, tá gravando então. Depois da parte sem gravação aí, parabenizando a todos vocês, vocês não vão querer assistir, ver meu desenho de novo depois. Eu quero perguntar, antes de mais nada para vocês, essa disciplina de legislação social, tá tranquilo para vocês nesse ritmo? Tá muito rápido? Tá muito lento? O que vocês me dizem a respeito disso? Porque a gente programa as aulas com base nas informações que a gente já tem sobre a turma. Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Para mim tá tranquilo, prof, tá bem legal. Então tá bom. Se alguém tiver alguma observação que quiser me perguntar, porque é bastante coisa, então a gente precisa resumir muito, sabe? E hoje eu coloquei lá no grupo, não como uma forma de cobrança, porque vocês estão no prazo, né, de entrega dos trabalhos, tranquilo. Mas como eu vi que eu abri hoje o sistema e vi que só tinha 2 entregas, eu fiquei um pouco preocupada como está o tempo de vocês e o que está acontecendo. Sei que está corrido para todo mundo, né, é tudo vida nova, digamos assim, mas precisamos seguir em busca desses nossos compromissos aí também, tá? Então, a sistemática da aula hoje, eu tinha previsto para a aula de hoje justamente o tema FGTS, mas eu achei que a aula passada iria demorar um pouquinho mais, a aula retrasada também, que a gente falou sobre, a aula passada que a gente falou sobre os adicionais lá, eu achei que pudesse surgir algumas dúvidas, mas não surgiram, então eu achei que a gente teria que entrar nesse assunto hoje também. Por isso, eu dei o trabalho integralmente para vocês fazerem sem abordagem em sala. Ou em sala não, em sala não teria como. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto do trabalho. Então, vai auxiliar, inclusive, quem ainda não fez o trabalho, quem fez, se quiser acrescentar alguma coisa, mudar para mim encaminhar, sem problema nenhum, vai poder anexar mais um lá no sistema, que não vai ter problema nenhum. Se tiver pelo sistema, sem problema também me mandem pelo WhatsApp, tá? Então, o nosso assunto de hoje, de forma bastante resumida. Quem baixou a lei ali que eu lancei, perceberam que tem bastante coisa, inclusive tem 29 páginas. Eu só confirmar aqui se eu baixei a lei, a que eu imprimi aqui tá de acordo. Só um pouquinho. Tá. Certinho. Gente, eu quero perguntar para vocês, antes da gente começar a falar aqui da lei, se vocês, algumas mudanças que vocês viram com relação à FGTS. Vocês podem me citar alguma que teve alguma mudança? Pouco tempo? O saque antecipado agora do FGTS, né, prof? O saque daqueles também que estavam contas inativas do FGTS, né? Uhum. Isso. Tem mais uma situação que também é de 2019, e assim, o FGTS, na verdade, é uma lei que ela diz respeito à maioria da população brasileira, todos os integrantes da população brasileira que são trabalhadores sob o regime de relação de emprego são aderem obrigatoriamente à conta do FGTS, né? Então, a grande parte da população está inserida nesse assunto que nós estamos falando aqui. Vamos ver aqui, o Diogo está falando alguma coisa. O sistema de gestão, onde foi inserido um sistema de gestão do mercado de maneira mais incisiva. Exatamente. O conselho também foi colocado com algumas competências a mais. Além disso, também o saque aniversário, né, que é uma coisa que não existia antes, mas é uma outra opção de possibilidade de saque, que foi incluída lá no artigo 20 pela lei 13.932 de 2019. Então, são várias alterações aí que foram
ao longo dos anos, né, de forma geral, mas agora em 2019 tivemos grandes alterações, né? E isso eu falo para vocês, que aqui nós estamos na disciplina de legislação social e previdenciária, mas nós tivemos lá na nossa disciplina de direito empresarial, que nós falamos que o direito, ele precisa se moldar de acordo com as mudanças da vida em sociedade. Então, a partir do momento que a sociedade vai se alterando, e isso vocês devem lembrar, a partir do momento que a sociedade vai se alterando, vai criando novas práticas, necessariamente, a lei também precisa ser alterada para acompanhar essas mudanças da vida em sociedade. Então, nós temos aqui uma lei do FGTS, originariamente, de 1966. Então, vejam aí quanto tempo faz que essa lei existe, 1966. E aí, nós percebemos que o trabalhador, assim como todos os demais ramos da sociedade, ele foi se alterando, ele mudou, então a lei também precisa acompanhar essa evolução. Não é diferente com a lei da FGTS, que é da lei de 1966, foi criada uma lei lá em 1990. Então, em 1990, criada essa lei do FGTS, que alterou bastante coisa relacionada à lei originária do FGTS. E inúmeras mudanças ao longo dos anos, e agora, em 2019, teve também essa grande alteração aí com relação a esses tópicos aí. Com relação especificamente ao trabalho de vocês, claro que eu não vou exigir que vocês coloquem ali com relação a que eu selecionei aqui que não precisava, do conselho curador, da administração da do FGTS, da forma com que rende esses valores, claro que vai ter o juro, a correção monetária e tudo mais, mas o índice de correção, nada disso para o trabalho. O que é principal aqui, que eu quero que vocês tenham, vocês saibam o que é o FGTS, e eu acredito que isso vocês já saibam também, de quem é a competência de pagar esses valores referentes ao FGTS, quando esse FGTS pode ser sacado, essas questões mais básicas mesmo sobre o FGTS, porque sempre que tiver uma situação, o que vai acontecer? A gente vai ter que ir lá e verificar no caso concreto se dá certo. Exemplo, a possibilidade de saque em caso de neoplasia grave, que é câncer, né? Que a gente vai chegar lá no final, vai falar sobre isso. Como que funciona? A gente vai ter que ir em busca da lei para poder colocar em prática isso. Não é algo tão simples quanto rescisão contratual, vai lá e saca o FGTS, né? Então, cada uma das situações a gente vai ter que ver mais a fundo, e aqui a gente fala de maneira mais geral, né? Mas eu quero começar dizendo para vocês, já estou na metade praticamente, mas eu quero dizer que eu quero começar, né? Mas assim, nós vamos falar sobre o artigo 7º da Constituição Federal, que é o artigo que fala de todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Esse é um artigo de suma importância, e também, puxando lá da nossa aula cadê? Meu rascunho aqui para desenhar. Puxando lá da nossa aula de direito empresarial, nós tínhamos lá, vocês lembram de uma pirâmide que a gente fez? Quem lembra aí da pirâmide? Quem lembra? Eu lembro. Alguém lembra? Ok. Nós tínhamos uma pirâmide que dizia como funcionava a hierarquia das leis, né? A lei mais importante, que não podia ser contrariada pelas demais, e assim ia caindo em termos de aplicabilidade dessas leis. Alguém lembra qual era a lei que estava no topo dessa pirâmide? A legislação nacional? Isso. Vocês lembram qual que era a lei? Estava lá em cima, que não podia ser contrariada pelas demais, que tem que ser aplicada antes de mais nada, que serve de base para todas as outras. Qual era a lei mais importante? Jurisprudência? Estou enganada? Não? Não. Isso, alguém respondeu ali, o Diogo respondeu na mensagem ali. Constituição Federal. Né? Olha ali, ó. Então, nós tínhamos lá todas as demais leis, medidas provisórias, decretos regulamentares, todas as leis, e no topo, como sendo a mais importante de todas, a Constituição Federal. Né? É a lei mais importante, é a lei que serve de base para todos os outros. Então, se nós formos lá na Constituição Federal, que se nós estivéssemos em sala minha estaria junto, eu acho que até está, no artigo 7º,
Aqui. A minha mala está presente aqui na aula online também, tá? Só para vocês não esquecer dela. O artigo 7º da Constituição Federal, se vocês pegarem lá, claro que vocês não vão ter uma em mãos aí, só eu que ando a Constituição Federal adorada. Deixa eu achar o artigo 7º aqui. Inciso 3, está escrito lá na Constituição Federal, já trazendo desde o início, inciso 3, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o caput do artigo 7º diz assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 3º, então, ou inciso 3, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, FGTS está escrito ali no artigo 7º, inciso. Gente, esse artigo 7º, ele é puro e simples, ele diz isso. Terão direito, trabalhadores urbanos e rurais, ao FGTS. Ponto. Como que funciona essa questão do FGTS? O que é o FGTS? Aí é criada uma nova lei que está abaixo da Constituição Federal, a qual irá prever de que forma esse FGTS será depositado, de que forma ele será o saque dele, todas as demais previsões. Então, a Constituição Federal, ela dá a base. Pergunta aqui, só um pouquinho. Constituição Federal, já colocou aqui, ela é infraconstitucional. Sim, ela é infraconstitucional. A Constituição... Vejam, gente, boa pergunta do Diogo. Nós temos aqui a Constituição Federal que está no topo da pirâmide, que é a mais importante, que não pode ser contrariada, que serve de base para todos os demais, e tudo que estiver abaixo... cadê minha coordenação motora? Tudo que estiver abaixo da Constituição Federal aqui, ou seja, todos os demais regulamentos, todas as demais normas jurídicas existentes no ordenamento jurídico brasileiro são infraconstitucionais. Ou seja, não pode contrariar, tá? Então, exemplo, aqui diz que tem que ter FGTS, certo? Vocês já viram aí no artigo 7º, inciso 3. Tem que ter FGTS todo trabalhador. Se, por acaso, vier uma outra lei aqui abaixo dizendo não vai mais ter FGTS, pode ou não pode, gente? Pode ou não pode? O que vocês acham? Oi, prof, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Assim, a Constituição Federal, que é a mais importante, que não pode ser contrariada, diz que nós temos direito ao FGTS. Pode uma lei abaixo dela dizer que não tem direito? Pode até dizer, mas só vai valer se ela quiser, no caso. Não, ela é inconstitucional. A medida provisória? Qualquer tipo de lei, qualquer medida provisória, qualquer outra situação que estiver abaixo da Constituição Federal, todas as demais que contrariarem a Constituição Federal, ela é inconstitucional, não é válida, tá, gente? Então, se aqui diz que tem que ter o FGTS, não pode vir outra lei aqui dizer que não vai ter mais FGTS, entende? Uma outra lei me tirar o FGTS, não, vai ter que ser através da Constituição Federal, tá bom? Porque é uma lei infraconstitucional. Então, a lei que for contrária à Constituição Federal, ela é inconstitucional, não vale. Inconstitucional é algo que não vale, tá? Então, teria que ser através de uma proposta de emenda à Constituição, e aí sim teria a possibilidade de alteração, né? Se passar. Uma PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, que nós falamos lá na outra disciplina. Então, a Constituição Federal traz essa possibilidade, esse benefício aos trabalhadores. Alguém pode me definir, e antes da gente entrar aqui rapidinho na lei, alguém consegue me definir o que é o FGTS? Para que ele serve? Alguém? Eu Fundo acho de que garantia por tempo de serviço? Eu acho que é por tempo, assim, o tempo que você tem para procurar outro emprego, porque ele é descontado, depositado todo mês, né, na conta do trabalhador, lá que está registrado. Então, assim, ele tira essa quantidade que é um fundo que ele tem para te manter enquanto ele está desempregado, é isso? Isso, essa é uma das hipóteses, exatamente. Uma das hipóteses é essa, é para manter o empregado enquanto ele estiver desempregado. Mas, assim, Franciane que falou, né? Isso. Foi? Isso, Sim. Franciane.
E mais alguém falou alguma coisa aqui, que era fundo de garantia por tempo de serviço. O Júnior. Júnior, aqui, beleza. Gente, é importante, é isso mesmo, é uma das hipóteses, é para isso que serve o FGTS. Mas, se vocês quiserem gravar de uma forma bem simples, o FGTS nada mais é do que uma poupança. É uma poupança vinculada ao teu emprego, tá? Então, só lembrando que o FGTS, ele não é descontado da folha de pagamento, tá? O FGTS, ele não é descontado, ele é pago pelo empregador. Ele vai ser quem vai pagar, que vai criar essa poupança para o obrigatório, inclusive compulsória, é o empregador. A única coisa que é descontada do empregado lá na folha de pagamento é o INSS. Esse é descontado, é compulsório também, mas é o empregado que paga. O INSS, o FGTS, ele não é descontado, tá? O INSS é pago pelo empregador. Beleza? Então, esse pagamento é feito, não é um pagamento, né? É uma contribuição, se vocês quiserem gravar dessa forma, é uma espécie de uma poupança obrigatória. Fica lá sendo depositada. E quando que ela vai ser utilizada? Aí a gente vai ver lá no final. Mas, assim, ó, o artigo 2º da lei, ele fala que o FGTS, ele vai ter uma conta vinculada ao empregado. Essa conta, ela é realizada, ela é aberta, ela é vinculada ao trabalho, mas ela é aberta na Caixa Econômica Federal, tá? É o banco que está autorizado e a lei já prevê isso, né? Que a Constituição Federal teria a atribuição de abrir essas contas e creditar mensalmente ali também a atualização monetária e juros referente aos depósitos realizados. Então, o empregado vai lá e deposita todos os meses, ou pelo menos deveria depositar todos os meses, né? O valor na conta vinculada ao FGTS daquele empregado, e aí sim serão creditados juros e comissão monetária mensalmente a esse trabalhador. Gente, por que eu falo que os valores deveriam ser depositados, né? Existe uma guia para pagamento de FGTS e ela deveria ser paga todo mês. Mas as empresas, quando elas passam por dificuldades financeiras, na prática a gente vê que a primeira coisa que abre mão de fazer o depósito é o FGTS, tá? O que não é correto em hipótese alguma. E, inclusive, na semana passada, retrasada, um empresário me procurou que o Ministério Público do Trabalho está fazendo muita fiscalização com relação a isso. Claro que eles não vão vir fiscalizar no primeiro mês que você deixar de pagar, mas a partir do momento que você começa a não pagar, não fazer os depósitos de FGTS, o Ministério Público do Trabalho tem feito fiscalização, sim, para cobrar, para exigir que seja depositado, para que a pessoa não seja lá surpreendida. No momento em que for demitida, né, chega lá e não ter o seu valor lá, que no caso seria a sua segurança após a demissão, né? Então, tem lá a previsão legal, tem multa, tem uma série de coisas, mas infelizmente algumas empresas acabam por não fazer isso e acabam tendo que depois fazer os pagamentos necessariamente aí, porque essas ações elas demoram muito para prescrever, que nós vamos falar depois também. Gente, as contas vinculadas em nome dos trabalhadores, ali no artigo 2º, parágrafo 2º, as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Alguém me ajuda, por favor? O que o que é algo impenhorável? Que não pode ser penhorado, mas aí alguém pode me explicar direitinho do que se trata? Alguém me ajude, por favor? Ninguém quer falar? Ninguém sabe? Então tá todo mundo com o microfone desligado aí e a câmera também sumiu. Não me abandonem de novo. Quem respondeu? Quem falou? É a Tayla, prof. Boa noite. Boa noite, Thay. Fala aí. Mas é que eu não sei. Eu liguei só para dizer que eu não sei. Ah, tá. O que é algo empenhorável? Oi, prof, eu vou confessar, eu estava no banheiro, mas o meu fone é sem fio, eu estava ouvindo. Aí Meu Deus do céu!
A gente tem que sair de vez em quando. Então, prof, eu acho que o empenhorável é que você não pode usar ele como carta para pagar alguma outra coisa, não é isso? Tipo, você vai lá e penhora uma joia para Sim. ganhar o dinheiro de volta, tipo, você não pode usar ele para isso. Isso, e o Diogo também colocou aqui, que não pode ser dado como garantia de dívidas. Isso. Ele, além de não poder ser dado como garantia de dívidas, não poder, foi o que vocês dois falaram, tem uma outra situação que nós precisamos lembrar também. Ele não poder ser dado em garantia, se eu tenho uma dívida, eu, trabalhadora, tenho uma dívida e tenho, meu único valor é lá na conta do FGTS. A empresa ou a pessoa que eu devo, ela pode vir pedir penhora judicial? Não pode, quer dizer, pode até pedir, né, mas não vai conseguir. Empenhorável é nesse sentido. É a mesma situação de um bem de família, por exemplo, o único bem que a pessoa tem para morar, também é empenhorável. Quer dizer que se eu devo para alguém, se eu devo para um banco, se eu devo para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, e ela tentar me cobrar, a conta do FGTS não poderá ser penhorada, tá? E isso acontece também com as poupanças normais propriamente ditas, tá? E os valores do FGTS é um valor que não vai poder ser penhorado. Se eu estou devendo 50 mil reais para o banco e tem esse valor no FGTS, o banco não poderá penhorar esse valor. Impossível, tá? Não pode. Então, isso é a empenhorabilidade do saldo do FGTS. Exatamente isso. A empenhorabilidade, vocês têm alguma dúvida? Não, prof. Sim, não, talvez? Não? Então tá bom. Aí, aqui nas minhas anotações, de quem está me acompanhando aí com a lei, quero que vocês vão lá para o artigo 7º da lei. No artigo, e aqui fala sobre todas as questões do conselho e tal, mas que não é algo que a gente consegue falar sobre tudo, né? Então, no artigo 7º da lei, fala que a Constituição... estou trocando Constituição Federal com Caixa Econômica Federal. Artigo 7º diz que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe. Então, a Caixa é o agente operador do FGTS. E vejam que esse artigo aqui, a alteração dele é de 2015. Então, mais uma alteração realizada. Então, centralizar os recursos, controlar as contas vinculadas, emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora do FGTS, recursos do FGTS. Então, assim, a Caixa Econômica Federal ela tem diversas atribuições que estão descritas aqui no artigo 7º, mas também não cabe a gente avaliar quais são essas atribuições da Caixa Econômica Federal. O importante é que nós saibamos que sempre que nós precisarmos de um extrato da FGTS, nós temos à nossa disposição lá na Caixa Econômica para ver se os depósitos estão sendo realizados pelo empregador ou não, para nós termos acesso em qual que é o valor que a gente tem para vocês, que não é de hoje, né, já é há algum tempo, mas existe, e acredito que vocês saibam disso, o aplicativo próprio do FGTS, né, disponível lá, que você se habilita e você consegue acompanhar diariamente o seu extrato do FGTS. Né, se foi feito depósito, se não foi, quanto acreditou de juro, qual que é o saldo. Inclusive, você pode fazer a opção de saque aniversário e tudo mais pelo próprio aplicativo. Então, assim, gente, se fala muito em novo normal, né? E esse é um outro exemplo de novo normal. A gente, por mais que antes já tinha, os smartphones, então acabam que a gente consegue fazer muita coisa, muita transação por aí. Então, com o FGTS não é diferente. A Caixa Econômica disponibiliza lá o aplicativo e você consegue acompanhar tudo por ali, tá? Aí, gente, depois nós vamos lá para o artigo... não tem por página aqui, então o artigo 9º da lei. No artigo 9º, na página seguinte, vocês têm lá o inciso 4, que diz que o prazo é máximo de 30 anos. Então, essa aqui é uma lei lá, é uma alteração lá de 1993. O que são 30 anos, gente? E aqui eu aproveito para falar para vocês da prescrição das ações trabalhistas. Quanto tempo depois que eu sair do meu emprego eu posso entrar com uma ação trabalhista? Alguém sabe dizer? 2 anos?
Quanto? É 2 ou é 1? Quantos anos? Quem falou? A Fran. Travou aqui. 2, falei 2. 2 anos, isso? 2 anos. Eu entendi 10, por isso que eu pedi. Então, nós temos 2 tipos de prescrição de ações trabalhistas. Isso, então, fora a ação da FGTS, mas como a gente não tem nenhum para falar sobre isso, eu falo agora para vocês. Então, as ações trabalhistas, depois que você saiu do teu trabalho, você tem 2 anos para entrar com essa ação. O que são esses 2 anos? É uma prescrição bienal. 2. Bienal, 2 anos. A partir do momento que eu saí do emprego, eu tenho 2 anos para entrar com uma ação trabalhista para reclamar de alguma coisa que tenha tido problema ali no meu contrato de trabalho. 2 anos. A lei da FGTS diz que para cobrar FGTS que não foi pago, o prazo máximo é de 30 anos, tá? Então, qualquer verba trabalhista poderá ser cobrada até 2 anos depois do rompimento do contrato, exceto o FGTS, que a pessoa tem 30 anos para cobrar esses valores oriundos do FGTS. Ok? Entendido isso? Sim, prof. Sim, não, talvez? Entendi, tá. Mas, para não complicar, quer dizer, para complicar, na verdade, existe mais uma prescrição que é de 5 anos. Alguém sabe me dizer o que é essa prescrição quinquenal de 5 anos? Alguém já ouviu falar sobre ela? Não, professora, não vi, não. Não? Então tá bom, gente. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês. Eu com meus desenhos, né? 2014, sem colocar datas aqui, né? 2016, 2018, 2020. Gente, vejam isso aqui. Eu tenho aqui uma linha do tempo, 2014, 2016, 2018, 2020, que é a linha do tempo de uma relação de emprego. A pessoa trabalhou durante esse período aqui. Então, saiu da empresa em 2014, ela tem até 2016 para entrar com a ação, tá? Mas ela trabalhava nessa empresa desde 2005. Então, a pessoa começou a trabalhar na empresa em 2005. 2014, ela saiu e ela entrou com a ação em 2016, tá? Quanto tempo para trás ela vai poder cobrar? Até 2005? Sim ou não? Alguém sabe? Essa que daí só pode cobrar 5 anos, é isso, prof? Isso, exatamente. Então, aqui está a prescrição quinquenal. Se o contrato de trabalho é longo, gente, quanto antes você entrar com a ação, depois que você saiu em 2014, entra mesmo em 2014, que daí você cobra os últimos 5 anos contados de 2014. Se você entrar só em 2016, você cobra os últimos 5 anos contado de 2016 também. Então, o que vai acontecer? Esse período aqui, você vai perder. Vai perder aqui? Não, vai perder lá atrás. Você cobra os últimos 5 anos contados de 2016. Então, o ano de 2016 e o ano de 2015, você não trabalhou, você não tem o que cobrar. Então, você vai conseguir cobrar somente 3 anos, tá? Então, essa prescrição quinquenal, ela é utilizada muito para contratos que têm mais de 5 anos, né? Se for um contrato só de 2 anos, tranquilo, vai cobrar os últimos 2 anos e sem problema nenhum. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado da prescrição de 2 anos, a prescrição de 5 anos e o FGTS que prescreve lá em 30 anos, tá? Com relação a essas prescrições aí, gente, às vezes é um pouquinho complicado para explicar assim, mas vocês têm alguma dúvida? Ninguém falando aqui no chat? Não, só de antes. Tá, acho que não, né? Tá todo mundo quietinho. Vamos lá. Os recursos da FGTS, gente, eles ficam lá depositados.
Esses valores estão sendo usados pela Caixa Econômica Federal, de certa forma, fica ali vinculado, mas é o responsável pela administração dos recursos da FGTS. Depois, gente, eu quero que vocês vão lá pro artigo 18. Artigo 18 da lei da FGTS fala que, ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador da FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais. Então, rompeu o contrato de trabalho, tem que depositar, inclusive o mês da rescisão contratual, tá? Tem que fazer esse depósito imediatamente, não posso deixar, por mais que não esteja dentro do prazo, tem que fazer o depósito para poder fazer a rescisão contratual. Na hipótese, no parágrafo 1º, diz o seguinte: na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador da FGTS a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizado monetariamente e acrescido dos respectivos juros. Certo, gente? Então, o que acontece? A multa rescisória de 40%, que vocês sabem que existe, que se vocês já romperam algum contrato de vocês, ou enquanto operador de RH aí, ou algo assim, sabem que tem essa multa dos 40%, né? Essa multa rescisória do 40% é desde 1997, está em vigência, e está ali no parágrafo 1º do artigo 18 da lei do FGTS, tá bom? Quando a despedida for por culpa recíproca ou força maior, a multa reduz para 20%, tá? Então, tem essa questão também, onde está prevista essa questão da multa. Pessoal, antes eu não falei para vocês, porque eu esqueci, vocês devem ter observado aí que muitos artigos estão com um risquinho por cima. Vocês viram isso? Quem está com material aí observou que os artigos têm um risco bem no meio da linha. Viram? Sim, professor. Cadê vocês? Tá. Esses artigos que estão com o risco por cima, eles não valem mais, tá? São antigas. O que vale é o que está ali abaixo, sem o risco por cima, tá? Isso é o que está valendo. Gente, e agora, por último, só para a gente encerrar, e é bem importante essa parte aqui, eu vou falar de alguns para vocês que são os mais importantes, e vocês analisam todos eles aí para o trabalho de vocês. Mas isso aqui é bem importante que vocês saibam, que vocês tenham aí no trabalho também. O artigo 20, a conta vinculada do trabalhador da FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Quando que vocês sabem que a conta do FGTS, que eu posso fazer o saque do meu FGTS e que eu posso sacar. Vamos lá, quem vai me ajudar aí? Quais são as hipóteses de saque do FGTS? Financiamento habitacional, ótimo. É uma das hipóteses, sim. Quem mais? Aposentadoria. Aposentadoria. Uhum. Por doença também. Quem mais? Por doença. Oi? Por doença. Por doença. Uhum. Já vamos falar quais são as doenças, assim. Uhum. Demissão sem justa causa. Exatamente. Mais algum? Mais alguma contribuição que vocês saibam? Então, vamos lá, gente. O artigo 20 faz a menção de todas as hipóteses. A primeira delas... Eu gosto da sinceridade das pessoas, né? Confesso que a última eu colei da lei. Aí fica fácil, isso aí. Não, mas é importante. Quer dizer que leu, pelo menos, né? Tranquilo. Gente... A conta vinculada do trabalhador da FGTS, ela pode ser movimentada em diversos casos que a gente às vezes não imagina. Mas eu perguntei para vocês justamente porque algumas hipóteses a gente tem conhecimento, né? Que é ali a rescisão sem justa causa, quando a rescisão é por parte do empregador,
no caso de doença, financiamento habitacional, no caso de possibilidade de abater no financiamento já realizado, para compra de casa própria, todas essas questões. Mas a linha está elencada aqui no artigo 20, então. O primeiro deles é despedida sem justa causa, inclusive é indireta, de culpa recíproca ou força maior. Então, nesse caso, vai poder ser movimentado. O inciso 1A, ele foi introduzido aqui por uma lei de 2017, e vejam, essa lei, esse inciso aqui, ele está vinculado a uma alteração relacionada à reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho por um acordo, né? Lembra que eu falei para vocês? E nós ainda vamos falar sobre essa espécie de rescisão? Ok, então quando você faz um acordo de rescisão de contrato de trabalho, vai poder movimentar a metade, tá? Então, não é uma multa, mas é uma forma de dizer assim, é diferente de você simplesmente ser demitido sem aviso prévio, sem nada, simplesmente foi demitido. Não está trabalhando hoje, amanhã não está mais. Então, nesse caso, saca inteiro. Quando fizer um acordo, saca somente a metade, tá? Outra hipótese, gente, de possibilidade de saque do FGTS é quando a empresa se encerra totalmente, né? Falência da empresa, a empresa simplesmente para suas atividades de forma repentina e totalmente. Quando se trata de empresário individual, também há possibilidade, e daí automaticamente a empresa ela se encerra. Também é uma das hipóteses de saque do FGTS. Alguém falou, no caso, acho que foi a Fernanda, da aposentadoria concedida pela Previdência Social. Então, a pessoa se aposentou, vai poder sacar o FGTS também. No caso de falecimento do trabalhador, gente, o trabalhador tem a conta ali e faleceu. Então, vai ser pago para os seus herdeiros. E quem são os seus herdeiros? Aqueles que estão inscritos lá na Previdência Social como dependentes do empregado, tá? Então, tem a possibilidade também, em caso de morte. Não vai ser ele que vai receber, mas alguém vai receber. Oi? A esposa recebe? Quem perguntou? A Tayla. O que, Tayla? A esposa recebe? Se ela constar como dependente lá na lista do INSS, vai constar que é a esposa, sim, ela recebe. E ela vai ter que dividir com eventuais filhos, né? Se tiver filhos também existe essa divisão, mas a esposa recebe sim. Ok? Pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional. Aí tem um monte de requisitos para isso, mas tem ali. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime da FGTS, então eu aqui em 2020 eu estou trabalhando sob o regime da FGTS, eu tenho uma conta. Eu fui demitida, ou pedi demissão, não, mentira, eu pedi demissão, não fui demitida, porque senão eu vou poder sacar agora. Eu pedi demissão, quando eu vou poder sair? Esse dinheiro vai ficar lá eternamente? Não. Se eu não mais ingressar no regime do FGTS, daqui 3 anos eu posso sacar esse valor, tá? É uma outra hipótese. Extinção do contrato de trabalho a termo, aqueles contratos que têm um prazo para terminar, para poder sacar também. Quando for trabalhador avulso, quando houver a suspensão desse trabalho, pelo prazo de 90 dias. E olha isso aqui, gente. Isso aqui foi a Franciane que falou, doença grave, né? Travou embaixo. Voltou? Voltou, prof. Voltou? Tá bom. Quando o trabalhador, gente, ele ou qualquer um de seus dependentes for acometido de neoplasia grave, maligna. O que é neoplasia maligna? É câncer maligno, tá? Então, veja, não é somente o trabalhador, mas é o trabalhador ou qualquer de seus dependentes que for acometido da doença, tá? Então, tomem cuidado com relação a isso também. Depois, eu tenho que comentar aqui com vocês também, quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes for portador do vírus HIV, também é uma das hipóteses. Quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave, nos termos do regulamento, e aí vai ter uma lista lá de quais são as doenças consideradas graves. Quando o trabalhador estiver em idade igual ou superior a 70 anos, também é uma possibilidade.
Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto no regulamento também. Então, ali tem os requisitos específicos. E aí, gente, lá no inciso 20 desse mesmo artigo, foi acrescentado pela lei de 2019 o saque aniversário. Então, diz assim, anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio de aplicação de valores constantes no anexo desta lei, observando o disposto no artigo 20D dessa lei. Então, o saque aniversário é uma opção da pessoa que ela pode fazer e ela vai poder lá, todo ano, no mês do seu aniversário, sacar um percentual do valor do FGTS que estiver depositado naquele momento, tá? Então, essa é uma opção nova, que você tem que fazer a opção lá e pode ser feita, inclusive, pelo aplicativo. A qualquer tempo pode haver o saque também, quando o seu saldo for inferior a R$80 e no período de um ano não tiver ocorrido nenhum depósito. Então, isso aqui também é uma alteração de 2019. Quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes for pessoa com doença rara. Gente, isso aqui é um acréscimo feito também em 2019. E aí tem uma lista de doenças consideradas raras pelo Ministério da Saúde e a pessoa, se for ela ou um dependente acometido de uma doença rara, vai ter a possibilidade de saque também, tá bom? Então, aqui nós temos as hipóteses mais utilizadas e as hipóteses mais novas de saque do FGTS, e nós temos diversas outras disposições aqui. Com relação ao artigo 20A, eu quero comentar com vocês também que é importante fazer a opção pelo saque aniversário ou saque rescisão. Então, a pessoa tem que fazer a opção. Se optar por fazer esse saque no aniversário, ela tem que ir lá e optar por essa situação. Não vai ser opção automática, tá? Tem que fazer essa opção. E se eu tenho mais de uma conta de FGTS, eu tenho que, aqui uma conta optar, todas as demais serão nessa mesma sistemática, tá? Que mais? Que o saque aniversário, ela pode ser feita a qualquer tempo e terá efeito imediato. Agora, se eu quiser voltar para o saque rescisão, daí tem uma outra sistemática que é um pouquinho mais demorada. Mas o saque aniversário, assim que optar, já tem efeito imediato. Tá bom? Gente, eu fiz algumas observações aqui, então, para vocês com relação à lei do FGTS, que são as mais importantes que vocês precisam constar no trabalho de vocês ali. Espero que tenha ficado claro, então, para todos, como que é para vocês direcionarem esse trabalho. Como o que nós comentamos aqui em aula é algo que será objeto da prova também vai cair na prova isso que nós falamos, a semana que vem nós faremos a revisão. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender na quarta-feira, dia 16 de setembro, tá? Eu acho que esses comentários aqui auxiliam também para nortear o trabalho de vocês, para quem ainda não fez, para quem fez, quiser alterar. Cadê? O Diogo está pedindo aqui para encaminhar esses itens principais por escrito dos artigos no caso. Sim, posso mandar para vocês, eu vou acrescentar aqui na aula de hoje, amanhã de manhã, quinta amanhã de manhã eu acrescento para vocês os artigos aqui que a gente tratou hoje, tá? Coloco ali a integralidade, o número, coloco ali para vocês saberem que são os mais, para vocês comentarem aí na prova. Na prova não, no trabalho, beleza? Gente, ficou alguma dúvida com relação a isso, sim ou não? Por favor, me respondam todos, para que eu possa saber se tem mais. De boa, prof, tranquilo. De boa, tranquilo? Ai, meu Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar aqui a lista de chamada de vocês, para vocês responderem, e daí depois vocês estarão liberados, então. Eu vou pausar aqui a gravação para não ficar muito extensa, para fazer a chamada de vocês, mas me aguardem aí, tá bom? Só um pouquinho. Interromper a gravação.